Bom dia! Vamos abrindo a nossa live de oração aqui pelo Instagram. Graças a Deus. Muito bom ter vocês aqui. A Mônica já está chegando. Vamos só dar mais um minutinho para a gente começar aqui no Instagram a nossa live. Hoje a gente tem o capítulo 26 de Gênesis, um capítulo tão lindo, assim, tão especial. E que Deus possa falar com a gente nesta manhã, com essa história, né, de Isaac, filho de Abraão, que nós vamos aprender hoje. Eu anotei algumas coisas aqui e quero compartilhar com vocês. Não consegui, tem alguma situação lá no YouTube e eu várias vezes conectei tudo, mas na hora que vai abrir ele conecta com um outro software e aí não consigo abrir. Mas graças a Deus que a gente está aqui, Edson, Mônica. Vamos então começando a nossa leitura. Pode pegar aí sua Bíblia, né? E a gente vai ler os primeiros versículos do capítulo 26 de Gênesis. A Fran também está aí. Graças a Deus por vocês. Vamos lá então. Sobreveio à terra uma fome além da primeira, ocorrida nos dias de Abraão. Por isso Isaque foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu-lhe e disse: Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Fica vivendo nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque darei todas estas terras a ti e aos que descenderem de ti, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas essas terras, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaque habitou em Gerar. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher, e ele respondeu: É minha irmã, pois temia dizer: É minha mulher, para que, dizia ele, os homens deste lugar não me matem por causa de Rebeca, porque ela era muito atraente. Amém. Vamos até aqui. Nós vamos orar por ela, Edson. Nós vamos orar sim, viu? Não deixa eu esquecer depois. Gente, a gente está vendo aqui algumas palavras que foram ditas pelo Senhor a Abraão e elas agora se repetem a Isaque. Abraão morreu, ele cumpriu a sua trajetória, né? Ele guardou a fé, ele cumpriu a sua carreira. E agora, nesse lugar onde Isaque estava, sobreveio uma grande fome, igual aconteceu com Abraão. Então, isso já nos ensina que muitas vezes nós enfrentamos dificuldades que os nossos pais enfrentaram. Nós não estamos livres de passar por situações que a nossa família passou, que os nossos antepassados viveram, experimentaram. E aí, isso é interessante e faz a gente pensar, porque nós podemos olhar e ver como é que os nossos pais lidaram com aquela dificuldade. Como que eles lidaram? Será que a gente pode olhar para os nossos pais e ver um exemplo de fé, ver assim estratégias que eles puderam receber de Deus? Ou será que não? Será que eles tiveram decisões fora da palavra de Deus? Como é que a gente pode olhar para as experiências que os nossos pais tiveram com dificuldades, que de repente a gente também se vê nas mesmas dificuldades que fazem parte da vida? A fome é uma dificuldade da terra desde que o pecado entrou, que vem contra o que Deus é, né? Que é a abundância, que é a generosidade. E a Isaque está enfrentando a mesma situação.
Abraão, quando teve essa dificuldade, ele desceu ao Egito. Ele teve medo, ele ficou angustiado, ele ficou preocupado com a fome que era muito severa. Se você voltar lá nos capítulos, logo que Abraão começou a sua jornada, você vai ver que a fome foi muito grave. E aqui acontece de novo, olha, uma fome além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Então essas dificuldades, né, seja doença, seja dificuldades financeiras, seja fome, seja falta de paz, seja insegurança, falta de proteção, né, sejam todas as questões relacionadas ao governo do nosso país, do nosso estado, a administração pública, que muitas vezes nos atingem os nossos negócios, atingem o nosso trabalho. Como a gente lida com essas situações? Que vêm e vão, e nós não estamos livres. E aqui o Senhor aparece para Isaac e fala assim: não desças ao Egito. Eu quero que você hoje ouça a voz do Senhor dizendo: não desça ao Egito. Egito não é lugar de buscar ajuda. Egito não é lugar, porque Egito na Bíblia geralmente simboliza o sistema do mundo. Geralmente simboliza um lugar de pecado, um lugar de idolatria. Gente, o Egito tinha tantos ídolos, eram tantos ídolos. Quando o povo de Israel sai na sua jornada, logo, né, nos primeiros momentos ali que eles estavam caminhando, o que acontece ali? Eles pedem um ídolo e Arão faz. Por quê? Porque eles estavam tão acostumados com a idolatria, em ter objetos, em ter figuras palpáveis para se dobrar, para se ajoelhar diante, e eles caem nesse erro porque era muito comum ter ídolos, né? Ter vários tipos. Então, Egito tem esse símbolo. E o Senhor hoje fala para mim e para você: não busque ajuda no Egito. Não desça ao Egito. E Deus fala para Isaac: olha, fica vivendo nessa terra. Deus está falando assim para ele: fica vivendo nesse lugar que está tendo fome. Aí o Senhor vai conversando com Isaac: e serei contigo, e te abençoarei, porque darei todas estas terras a ti e aos que descenderem de ti, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Isaac, confia em mim. Fica aqui nessa terra que você está achando que vai passar fome, mas não vai, porque eu serei contigo, porque eu vou confirmar o juramento que eu fiz ao seu pai. Eu vou cumprir na sua vida. E Deus começa aqui a falar as mesmas palavras que ele falou com Abraão. É uma confirmação, é uma reafirmação de tudo que Deus tinha falado para Abraão. Agora, gente, é o momento de Isaac. Isaac cresceu, Isaac aqui tem a sua família, tem filhos. Isaac agora é dono da própria vida. Então ele começa a ter as experiências com Deus de uma maneira muito mais direta, muito mais forte, muito mais intensa. Agora não tem mais Abraão. Qual momento da vida você está? Será que você já cresceu também? Você já está nesse momento onde você pode ouvir a voz do Senhor diretamente falando com você, te dando direção? E o Senhor traz aqui, né, reafirmando tudo isso para Isaac, sabe? Aqui tem um princípio, gente, de Deus, de quem é Deus, do caráter de Deus, que é: o lugar tem fome, mas eu vou abençoar você. É muito fácil para a gente entender isso hoje, porque nós estamos numa situação política, econômica. Essa semana teve as notícias de subida de preço, né? De tantas coisas. E a gente tem visto tanta coisa acontecer na economia do nosso país. As projeções são tão negativas, né? E tantas ações assim, sem sabedoria, ações insensatas, atitudes que têm assim derrubado
né, o nosso país. Mas o Senhor diz para mim e para você: eu estou com você, eu serei contigo, eu vou te abençoar. Então, o contexto que a gente está vivendo hoje, a gente consegue entender o que aconteceu aqui com Isaac. Tem dificuldade na política, mas eu vou abençoar vocês. Tem dificuldade econômica, eu vou abençoar vocês. Está faltando segurança, eu vou abençoar vocês. Eu sou com você. Confie em mim, não busque ajuda, não se comprometa com o Egito, não se comprometa com a idolatria do Egito, não se comprometa com aquilo que vem do sistema caído. Mas fique firme na minha palavra. E aqui no versículo 5 o Senhor diz assim, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. É interessante que a gente tem essas categorias, né? Mandamentos, preceitos, estatutos e leis. A lei do Senhor, ela abrange tudo isso, né? Ela abrange os mandamentos, os preceitos, os estatutos, as ordenanças, os juízos. A gente vê muitos textos bíblicos falando sobre isso. E tem algumas diferenças, assim. Por exemplo, o mandamento é aquilo que expressa de uma forma a essência do caráter de Deus. São orientações, instruções, como a gente deve se relacionar com o nosso próximo, né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, esse relacionamento com Deus e com o nosso próximo, o que isso envolve. Então, algumas coisas que estão na lei, elas são passíveis de penalidade. Então, por exemplo, não matarás, não roubarás, porque se você roubar, você vai precisar restituir de acordo com a lei. Se você matar, você vai sofrer a penalidade da lei. E tem alguns que, por exemplo, os estatutos, ordenanças, que são assim, regras, que são orientações, melhor falando, que se você obedecer, há uma bênção sobre aquilo. Por exemplo, as festas bíblicas, né? Você cumprir alguns dessas ordenanças, desses estatutos, vai trazer bênçãos sobre você de acordo com o que Deus falou a respeito dessas ordenanças e desses estatutos. Então, mas eu não quero entrar muito nisso, porque eu queria partir para essa palavra aqui, do versículo 5, Abraão obedeceu a minha voz e guardou. E tem uma pergunta que está retumbando desde que eu li esse texto, assim, que é: o que você tem guardado? Abraão, ele guardou mandamento, estatutos, preceitos, tudo que era de Deus, Abraão guardou. E você tem guardado o quê? Lá em Provérbios 4:23 diz assim: guarda o teu coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração. Então, o que é guardar o coração? É nós... Tá dando um reflexo aqui, né? Guardar o coração é você prestar atenção o que está entrando no teu coração. E quando você começa a prestar atenção nisso, todos os dias, você vai ver que todo dia você precisa, assim... Eu não vou deixar isso entrar no meu coração, não vou deixar essa ofensa entrar no meu coração, não vou deixar essa concupiscência, porque depois a gente tem lá nas cartas ensinando que tudo que há no mundo tem uma concupiscência dos olhos. E Jesus falou isso lá em Mateus, acho que é Mateus 6, se não me engano, que os olhos, eles são uma porta de entrada. E que se os nossos olhos têm luz, todo o nosso corpo tem luz. Mas se os nossos olhos forem maus, haverá grandes trevas dentro de nós. Então, através dos olhos, nós podemos trazer luz ou trevas para dentro de nós. Então, o nosso coração precisa ser guardado daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vemos. A gente precisa guardar o coração. Alguém fala alguma coisa que te magoa. Você vai deixar isso encontrar um lugar no seu coração ou você vai guardar o seu coração para que isso não altere
os seus sentimentos, as suas emoções, não venha trazer complicações para a sua alma. Porque a partir do seu coração é que você vai agir, que você vai pensar. Então, o mais importante de tudo, guarde o teu coração. Isso é importante. De tudo que se deve guardar, diz o texto lá em Provérbios. Você pode abrir lá, Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, o mais importante é guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da sua vida. Guarda o teu coração. O salmista Davi, ele nos ensina muito, olha, no Salmo 119, 11... Tem alguns versículos aqui desse salmo que eu quero ler. O 11 diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então não guarda no seu coração fofoca. Não guarda no seu coração ofensa. Não guarda no seu coração medo. Mas guarda a palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso mesmo. Então, a palavra de Deus nós precisamos colocar dentro do nosso coração. Por isso que a gente precisa ler a palavra para entrar pelos olhos. A gente precisa ouvir a palavra, porque é ouvindo que vai gerar fé. Né? É principalmente ouvindo a palavra e é falando a palavra. Que nós estamos colocando o nosso ser, nós estamos colocando o nosso corpo em conexão com Deus, em conexão com a palavra de Deus. Nós somos um com o Senhor. A partir do momento que você entende, que você recebe, que você começa a viver através de Jesus, crendo que Ele é o Filho de Deus e o Espírito Santo vem habitar em você, você é um com Deus. Então todo o seu corpo emocional e físico precisa estar em conexão com esse Deus, com esse Pai. Então guardei a tua palavra. Depois do 97 ao 104 tem alguns versículos aqui tão lindos também sobre guardar a lei do Senhor. Olha, o 98, teu mandamento me faz mais sábio do que meus inimigos, pois está sempre comigo. Então, guardar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, as ordenanças do Senhor, aquilo que Ele fala para nós, porque quando Deus está falando aqui com Isaac, Ele fala assim, Abraão obedeceu o quê? A minha voz. Abraão, ele ouvia o que eu falava e ele obedecia. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente ouve aquilo que Deus está falando com a gente, nós precisamos guardar. Então, é ouvir a voz de Deus e guardar os mandamentos dele, que são vida para nós. A lei de Deus, gente, ela é vida para nós. Ela é vida. Aí aqui depois fala no 99, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque teus testemunhos são minha meditação. Olha que declaração. Eu tenho mais entendimento porque eu medito na tua palavra. Sou mais instruído do que os anciãos, pois tenho guardado os teus preceitos. Desvio os pés de todo o caminho mau, a fim de obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu és que me instrui. Como tuas palavras são doces ao meu paladar, mais doces que o mel em minha boca. Por meio dos teus preceitos alcanço entendimento, pois rejeito toda vereda de falsidade. Então é guardando a palavra do Senhor no nosso coração que a gente também estará guardando o nosso coração de outras coisas. Eu fico pensando muito assim, quando essa palavra vem, né? Guardar. Guardar no sentido de você armazenar, né? Você proteger, você reter. A gente guarda tanta coisa na nossa casa. Eu tenho assim o hábito, de vez em quando, eu paro para jogar muita coisa fora. Doar, né? Tem coisa que é para jogar fora mesmo. E olha como a gente guarda coisa que quando você vê, você fala, meu Deus, eu preciso jogar isso fora. Eu não posso doar isso para ninguém, isso não serve para nada. E quantas vezes a gente guarda tantas coisas que só servem para o lixo.
Agora, o problema é que quando a gente guarda, quando você entope o seu guarda-roupa de roupa que você não usa, sei lá, um armário de tanta coisa que você nem tá usando tudo aquilo, que nem te serve, nunca vai te servir, você nunca vai usar. Isso está ocupando lugar dentro da sua casa. E isso te dá trabalho para limpar, para organizar. Porque se você não limpar e não organizar, vira uma bagunça, não é assim? Gente, o nosso coração não é diferente. Se nós guardarmos no nosso coração coisas que tem que ir para o lixo, imagine como estará o estado do nosso coração se a gente não tomar uma providência logo, imediata. Vai juntando traça no coração, vai juntando bicho, pode vir mosca. Então a gente precisa eliminar, a gente precisa tirar do nosso coração tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo que não vai te trazer bem, tudo aquilo que pode estar ocupando o lugar da palavra de Deus. Então quando você ouve uma fofoca e guarda no teu coração, tenha certeza que é essa fofoca que você vai falar. É isso que vai sair da tua boca. E isso vai ocupar lugar no teu coração da palavra de Deus. Então, ao invés de você falar a palavra de Deus, ao invés de você dar uma palavra de sabedoria, uma palavra boa para alguém, sabe o que você vai fazer? Você vai falar fofoca. Você já pensou nisso? Porque o que está no teu coração é o que vai sair pela sua boca. Então, uma mágoa que você guarda, não pode guardar mágoa. A mágoa vai entupindo, sabe? Vamos pensar assim, vai entupindo as veias espirituais do seu coração. E aí o sangue vai parando, vai circulando mais devagar, não vai tendo aquele fluxo como deve ser. E aí às vezes você começa a perguntar por que a sua vida não anda, por que não está indo para frente? Por quê? Porque as veias espirituais estão entupidas, porque você guardou mágoa, você não liberou o perdão, você não jogou isso fora, você não deixou lá onde tinha que deixar. Tira isso do seu coração em nome de Jesus. Tira a mágoa do seu coração. Tira aquilo que as pessoas muitas vezes falam para você, sobre você. Sabe uma palavra assim que às vezes atinge você na sua identidade, que te põe para baixo? Não guarda isso no teu coração. Você não precisa ouvir isso, você tem que ouvir de Deus. É dele que você tem que ouvir a respeito de você, a respeito da sua identidade, a respeito dos seus dons. É do Senhor que você tem que ouvir. Então não fique entulhando seu coração com lixo, com coisa que não vai te ajudar, com coisa que só vai trazer traça dentro de você. Não, coisa velha, sabe? Joga isso fora. Limpa o seu coração para que a palavra de Deus tenha lugar. Porque senão o seu coração fica cheio de tantas coisas e a palavra de Deus cadê? É assim que é, gente. Por exemplo, um exemplo bem prático na nossa rotina. Se a gente não tirar o tempo livre, né? Vamos pensar no tempo livre, não vou nem falar de prioridades. Se você não usar o seu tempo livre para orar, o que você vai fazer nesse tempo livre? Pensa aí um pouco, eu não sei da sua vida, mas pensa, o que você vai fazer? Então, como você está usando, né, o seu tempo, como você está usando? Então, esse texto, cadê? Eu fechei aqui, né? Ele está dizendo que quando a gente tem os preceitos de Deus, a lei de Deus, o mandamento de Deus, nós alcançamos o entendimento, porque não é essa sabedoria do mundo, sabe, que vem pelo mestre no sentido humano, mas é a sabedoria que vem do mestre Jesus Cristo, do próprio Cristo. Quando a gente guarda a lei de Deus, quando a gente obedece a Deus. E ele encerra aqui falando que as palavras de Deus são doces ao paladar. É o desejo pelas coisas de Deus. Sabe, esse desejar a palavra, desejar os caminhos de Deus, desejar o que vem do Senhor. Foi assim que Abraão viveu. Por isso que Deus dá testemunho de Abraão falando para Isaac: Isaac, o seu pai guardou a minha lei, ele guardou os meus mandamentos, ele ouviu a minha voz. Deus está testemunhando do que Abraão fez. Que o Senhor possa testemunhar da sua vida para os seus filhos. Que o Senhor possa dizer para os seus filhos assim: a sua mãe, o seu pai, eles me obedeceram. Eles caminharam comigo. Tem uma história comigo.
Que seja isso que o Senhor fale para os seus filhos, que você e eu sejamos exemplo para os nossos filhos, de andar com Deus, de guardar a palavra dele no coração, de dar ouvido à voz dele. Para que essa bênção, sabe, o Senhor possa ir construindo através da nossa vida essa bênção que ele tem para nós, na nossa família, nas nossas gerações vindouras. Outra coisa que a gente tem que guardar é o pé. Lembra desse versículo? Está lá em Eclesiastes 5, que diz assim, ó. Guarda o teu pé quando fores à casa do Senhor. É melhor aproximar-se para ouvir do que fazer como tolos que oferecem sacrifícios sem saber que agem mal. Porque o Senhor não se agrada de sacrifícios, mas ele se agrada em que obedeçamos a sua voz. Então, guardar o pé quer dizer o quê? Quer dizer você guardar o seu andar, a sua caminhada, né? No sentido de onde você está indo, fazer o quê, como está sendo a sua caminhada aqui na terra. Você está caminhando com Deus? Tem um homem aqui em Gênesis, né, que Enoque. Diz que Enoque andou com Deus, que Deus o arrebatou para si. Ele andou com Deus. É um exemplo para nós. Nós precisamos andar com Deus, guardar o nosso pé. Como é que a gente guarda o pé? Andando de acordo com a palavra de Deus. E o salmista Davi também, nesse Salmo 119, ele fala que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o caminho. Então, nós não temos desculpa, porque se a gente estiver bem firmado na palavra, nós vamos guardar o nosso pé, que a gente vai ter lâmpada e luz. Não é só a lâmpada, mas é também luz para o nosso caminho. Então, guardar o pé. Uma outra coisa importante são os olhos. Eu já citei lá em Mateus 6, esse capítulo 6, Jesus fala e explica para os discípulos sobre os olhos. Olha, cuidado, deixa eu abrir aqui para a gente ler esse versículo. É 6:22. A candeia do corpo são os olhos. De modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se portanto a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. É terrível esse texto, né, gente? Que grande trevas pode estar dentro de você se os teus olhos forem maus. E Davi também fala isso, né? Eu não porei coisa má diante dos meus olhos, porque Davi entendeu que o que ele olhava entrava no coração. Jó também deu uma declaração, deixa eu ver aqui, é Jó 31, 1 e 2. Olha o que Jó fala assim, é o 1, ó. Fiz um acordo com os meus olhos, de não cobiçar moça virgem, moça alguma. Então Jó está falando, eu fiz uma aliança com os meus olhos, de não cobiçar aquilo que eu não devo cobiçar. É isso que essa palavra diz pra gente. Faça uma aliança com os teus olhos. Guardar os pensamentos. Gente, isso aqui é uma palavra poderosa para nós. Ó, Filipenses 4... Nós até lemos ontem, né? Eu acho que foi ontem que nós lemos esse texto aqui. Filipenses 4, o versículo 7. E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Então, como é que a gente guarda os nossos pensamentos? Tendo a paz. A shalom de Deus sobre nós, aquela paz que ninguém entende, a paz que Cristo falou, eu deixo-vos a minha paz, não é a paz que o mundo dá, porque essa paz aí ela passa rapidinho, mas é a paz que excede todo o entendimento, é a paz que em meio à guerra você consegue ter um coração calmo, é a paz que numa situação tão difícil, caótica que a gente vive, a gente tem esperança, a gente tem confiança em Deus. A gente acorda de manhã e fala, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha bandeira, o Senhor está comigo, nele eu estou firmado.
E você mantém a sua esperança, você mantém a sua fé mesmo em meio ao caos. É essa paz. Guardar os pensamentos é ter essa paz. E Jesus já deu para nós. Então você não precisa nem ficar procurando muito, né? Embora Paulo disse, buscai a paz com todos, né? Tende paz com todos. Porque ele já disponibilizou para nós. Então a paz de Deus, ela guarda o coração. Olha que chave para nós. E também os nossos pensamentos. Guarde os seus pensamentos. Guarde a sua mente. E uma outra coisa que eu queria trazer é sobre guardar a casa. Guardar a sua casa. Inclusive, né, não só casa espiritual, casa assim no sentido do seu coração, do seu interior, mas guardar a sua casa mesmo, sua família. Lá em Isaías 62, 62:6, o Senhor fala em Isaías alguns textos sobre vigias, né? Sobre sentinelas, que ele coloca sentinelas, ele coloca vigias, e ele quer achar pessoas que ele possa colocar como vigias, como sentinelas para guardar. Então, Isaías 62:6 diz assim: ó Jerusalém, coloquei vigias sobre os teus muros, que não se calarão nem de dia nem de noite. Ó vós que invocais o Senhor, não descanseis. Não lhe deis descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Esse texto, gente, é muito forte. Colocar vigia sobre os muros. Agora, o que um vigia faz de acordo com esse texto? Como é que você pode guardar a sua família? Como é que você pode guardar a sua casa? Não se calarão nem de dia nem de noite, vós que invocais o nome do Senhor. Então, não se calarão, não é para você ficar falando o tempo todo o que não deve, enchendo a cabeça da tua família, dos teus filhos. É para você invocar o nome do Senhor. Quando a gente de dia e de noite invoca o nome do Senhor, nós estamos sendo vigias, sentinelas na nossa casa, na nossa família. Olha, não tenha descanso até que ele ponha Jerusalém por objeto de louvor na terra. Então, até que a sua família seja objeto de louvor na terra, não descanse. Não deixe de invocar o nome do Senhor, não deixe de interceder por eles dia e noite. Não desista, não desanime, o Senhor te fortalece. Faça do Senhor a sua rocha, faça do Senhor a sua força para que você seja essa sentinela na sua casa, essa sentinela em relação aos seus filhos, guardando, sabe, prestando atenção, estando vigilante ao que seus filhos estão fazendo, o que eles estão vendo, o que está acontecendo com eles. Mesmo que eles já sejam grandes, sabe? Invocando o nome do Senhor, clamando ao Senhor, intercedendo por eles. Vigie o seu casamento, interceda pelo seu casamento, interceda pelos seus pais, pela sua família toda. Seja esse vigia, o Senhor procura. E é por amor, ele começa falando esse texto aqui, ó, o 62, por amor de Sião não me calarei. O Senhor ama a sua família. O Senhor ama a sua família e Ele te colocou como vigia, Ele te colocou como uma sentinela e o Senhor não te dá descanso. Por isso que eu estou aqui hoje falando isso para você, para que você não descanse, para que você não relaxe, mas você seja esse vigia, você seja esse sentinela que invoca o nome do Senhor de noite, de dia e de noite. Em todo o tempo você esteja aí nesse lugar de interceder pelos seus, sabe? De invocar o Senhor. Até que a sua casa seja um lugar de paz, até que a sua casa seja um lugar de oração, até que a sua casa seja um lugar de louvor a Deus. Não descanse desse lugar de oração, não saia desse posto de vigia. Quando o Senhor entrega o jardim para Adão e Eva, era para eles cuidarem, e Adão não cuidou, e aí aconteceu o que aconteceu. Mas o Senhor está falando com a gente hoje.
Então, para que a gente possa estar nesse lugar, sabe, de interceder, de ser esse vigia, esse sentinela da nossa casa, da nossa família, nós precisamos aprender a guardar o nosso coração, a guardar os nossos pensamentos, a guardar os nossos olhos, para que todo o nosso ser seja luz. Para que a gente possa estar nesse lugar de guardar também a nossa casa, a sua Jerusalém. Sabe, o seu espaço aí, a sua família. O Senhor te dá essa capacidade. Se você está aqui nessa manhã ouvindo essa live, você é chamado por Deus para ser essa sentinela na sua casa, na sua família. Amém, irmãos? Nós vamos orar agora. Vamos orar, né? Para que assim seja, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, que nós possamos ouvir a voz do Senhor. E assim como Isaac obedeceu a Deus. E Deus pôde falar para Isaac, eu estou repetindo para você aqui tudo que eu falei para o seu pai, porque ele guardou a minha palavra. Ele ouviu a minha palavra e ele guardou tudo. As leis, os mandamentos, tudo que eu falei para ele, ele fez. E que um dia a gente possa, né? Vai chegar o dia que a gente vai fazer como Paulo. Eu cumpri a carreira. Eu guardei o quê? A fé. Então guarde a fé no seu coração. Não deixe ela embora. Tenha fé em Deus. Que a sua casa vai ser um objeto de louvor. Amém? Então agora a gente vai orar e eu quero começar orando pela Vilma, que é a esposa do Edson. E ela não está bem do joelho, né, Edson? É isso que você falou aqui em cima. Então nós vamos agora orar pela Vilma, inclusive com essa intenção de sermos essa sentinela na vida dela, na casa do Edson, né? Ou intercedendo por ela, para que essa dor vá embora, que ela seja curada, que o poder de Deus se manifeste na casa do Edson, né? Vamos orar. A Fran tá falando aqui guardar a língua. É que eu fui colocando algumas coisas, né? Eu falei, bom, não vai dar para falar tudo que a gente tem que guardar, né? Mas é verdade. Fran, a língua também, né? Vamos guardar a língua também. Às vezes a gente tem que gastar, gente, as nossas palavras em oração, né? E não ficar falando à toa, sabe? Vamos orar, Senhor. É com gratidão no nosso coração, Pai, que nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Oh Deus, o Senhor é tão bom conosco, o Senhor é tão maravilhoso. E nós sabemos que o Senhor está conosco, como hoje o Senhor fala. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha. E nós temos guardado a fé no nosso coração, Senhor. Temos guardado a Tua lei. E nós queremos nesse momento, Senhor, interceder pela Vilma. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa agora colocar uma palavra de oração nos nossos lábios por ela. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades e a Tua palavra diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores. E quando nós contemplamos Jesus na cruz e vemos tão machucado, tão ferido, sem nenhum tipo de beleza, é porque as nossas dores e enfermidades estavam nele. Então nós queremos clamar a Ti nesta manhã, Senhor, pela vida da Vilma. O Senhor conhece a dificuldade, Senhor, e as dores que ela tem passado. Pai, em nome de Jesus, restaura a saúde dela. Eu peço a Ti que o Senhor envie um anjo nesta manhã. Envie um anjo agora, Senhor, para tocar os joelhos da Vilma, para ministrar saúde, recuperação plena. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, haja cura no joelho da Vilma. Toda dor, toda enfermidade vai embora. Nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus Cristo. E declaramos saúde perfeita nos ossos, nos nervos, nos músculos, em toda a parte que está com dor. Nós declaramos saúde. Nós trazemos essa palavra na autoridade do nome de Jesus de saúde, de descanso,
Glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Pai, manifesta a tua glória na casa do Edson, Senhor, que eles possam testemunhar da tua bondade, do teu amor. Glórias a Deus. Senhor, que cada um aqui, se há mais alguém que precisa de cura, que o Senhor envie um anjo para tocar, Senhor, aonde é necessário e seja ministrada a cura nesta manhã. Que o Senhor possa trazer saúde, Pai, para cada um que necessita. Que ninguém viva enfermo, com dificuldade para andar, com dificuldade, Senhor, para realizar aquilo que precisa realizar. Ó Deus, mas que haja fé nesta manhã, para que a cura se manifeste em cada um aqui. Cura da alma, cura das feridas, que ninguém fique guardando mágoa no coração, Senhor. Venha com teu bálsamo nesta manhã, aonde há, meu Deus, uma ferida aberta, que o Senhor venha com a tua mão, com a tua cura, em nome de Jesus Cristo. Que ninguém caminhe, Senhor, com feridas no coração, mas que haja o teu derramar nesta manhã de cura das emoções, daquilo que passou, aquilo que feriu, aquilo que trouxe tristeza. Em nome de Jesus, seja liberada uma porção de alegria sobre cada um aqui. Uma porção de alegria que vem afastar toda a tristeza. Em nome de Jesus, que o Senhor te fortaleça para que você lance fora toda a tristeza, toda a mágoa. Não guarde mágoa no seu coração, não guarde tristeza. Mas permita agora que o Espírito Santo venha soprar cura sobre você. E você possa caminhar alegre, você possa caminhar nesse lugar de vigia, de sentinela, pela sua casa, pela sua família. Em nome de Jesus, tira todo o peso do teu coração, para que você possa estar nesse lugar alto de oração, nesse lugar de intercessão, nesse lugar de vigia, em nome de Jesus. Não devemos gastar a nossa energia com ofensas, com mágoas, com tristezas. Ó Deus, traz, Senhor, traz uma unção de alegria nesta manhã. Tua palavra diz que a tua alegria nos fortalece. Que o Senhor venha fortalecer o teu povo nesta manhã. Que haja alegria, para que cada um possa estar fortalecido, animado, cumprindo o teu propósito, Senhor. Alguma situação que tem trazido desânimo, tem trazido tristeza. Senhor, nós vemos aqui nesse texto, Isaac estava num lugar de fome, talvez Isaac olhou aquilo e ele ficou sem esperança naquele lugar. Ele ficou olhando com negatividade, porque as perspectivas não eram boas, a realidade não era boa, Senhor. E eu sei que tem pessoas aqui que as suas realidades não estão boas, que as perspectivas são ruins, mas o Senhor deu uma palavra para Isaac: eu vou te abençoar, eu estou com você. Que assim seja, Pai, que o Senhor esteja com cada um aqui, e que todos nós possamos ver a tua bondade, possamos ter esperança, possamos olhar para frente e saber que o Senhor é conosco, e que mesmo com fome, mesmo com dificuldade econômica, financeira, política, seja qual a dificuldade for, nós podemos olhar para o Senhor e dizer que o Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que nos guia, o Senhor é a nossa vitória. O Senhor é a nossa vitória e nós cremos nisso, por isso oramos, Senhor, e decretamos isso sobre as nossas vidas, decretamos isso sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. O Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa confiança, a nossa herança vem do Senhor. Nós dependemos do Senhor, nós olhamos para o Senhor, não queremos buscar ajuda no Egito, Senhor, mas queremos estar firmes, assim como Isaac obedeceu a tua voz e ficou firme na palavra que o Senhor deu para ele. Nós também queremos ficar firmes na tua palavra, firme naquilo que o Senhor tem dito para nós. Em nome de Jesus, Pai, que seja assim o nosso dia, com essa convicção, com essa força, movidos pela fé que o Senhor tem colocado dentro de nós, e que a tua bênção realmente se manifeste, Senhor, de uma forma abundante na vida de cada um que aqui está. No nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus, né? Que você se fortaleça aí, tenha fé em Deus, viu? Confie nessa palavra. O Senhor é com você. A fome não vai dominar você, a dificuldade não vai dominar, a doença não vai dominar. O Senhor é bom, o Senhor tem bênçãos
que já estão prontas para a gente viver. Ótimo final de semana para vocês, um excelente dia e segunda-feira a gente volta, tá bom? Muito obrigada a todos, a Estela também tá aqui, né? Sempre bom te ver, viu, Estela? Um beijo para você também.